amigos e minhas amigas, estamos aí juntos em comunhão de oração, de fé, de esperança, e vamos traçar sobre nós o sinal que nos identifica como cristão, sinal da nossa fé, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na oração de hoje somos convidados e convidadas a semear e acreditar, confiar, ter fé, que mesmo aquela sementinha ou grão de mostarda, tão pequenininha, ela cresce. E assim como a massa de pão, quando é colocado o fermento nela, ela demora um pouco, mas depois ela cresce e dá uns pão bonito. Tudo o que a gente faz com amor a gente vai colher. Cantando. A semente na terra não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para irmão. Põe a semente na terra. Vamos ler o texto bíblico, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: E Jesus dizia: Aqui é semelhante ao reino de Deus. E como que eu poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dela. Jesus disse ainda: Com o que eu poderia comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o que a gente pode comparar o reino de Deus? Como o grão de mostarda, que é jogado, se torna um arbusto grande, ou com o fermento jogado na massa, uma mulher ou quem faz o pão, coloca e ela cresce, fermentando. Por isso, amados irmãos e irmãs, também assim é com a igreja. A igreja começou como um pequeno grãozinho de mostarda, que foi crescendo, crescendo e se multiplicando até atingir o mundo todo. Não é igreja construção, mas igreja pessoas. De geração em geração foi se proclamando, foi se anunciando este jeito de Jesus. Os apóstolos, iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo, fizeram um bom trabalho. Eles foram os primeiros heróis da igreja a levar por toda parte a mensagem do Evangelho, fazendo com que a fé crescesse e se espalhasse. Eis a grande missão. Hoje a igreja está no mundo inteiro, fazendo germinar a fé nas mentes, no nosso coração e nas nossas ações, nos nossos exemplos, de todos aqueles e aquelas que estão de boa vontade. A nossa fé começou com um pequeno grãozinho minúsculo de mostarda e foi multiplicando até hoje. E deve continuar crescendo e multiplicando em nossas comunidades, em nossas famílias, aonde a gente esteja. Crescendo cada vez mais. Desde quando os nossos pais pegavam nas nossas mãozinhas para nos ensinar a rezar. Até hoje a nossa fé vem crescendo.
e deve continuar a crescer cada vez mais. E o tempo de pandemia faz com que a gente ensine as crianças, possa retomar a igreja das casas, as orações que os pais ensinavam, ensinam. E isso depende só de nós. Precisamos multiplicar a nossa fé, levando aos nossos irmãos e irmãs no intuito de que mais gente conheça a pessoa de Jesus Cristo e o seu Evangelho. Digo para os pais que estão apresentando as crianças e que vão batizar as crianças pequenas, vocês devem trazer as crianças mais e mais vezes para a igreja, apresentar o verdadeiro amigo deles, que é Jesus Cristo. Mesmo que chore, mesmo que às vezes corra da igreja, mas trazer essas crianças para a cada instante conhecer quem é Jesus Cristo, cada vez mais. Pois é de grande interesse de cada uma de nós. O mundo de hoje precisa de pessoas de fé. O mundo de hoje está fazendo de tudo para que a fé não cresça. O mundo são as pessoas de má vontade, para que menos gente tenha fé, desacredite em si mesmo, em Deus. Pois isso é de grande interesse do capitalismo selvagem, do materialismo. Porém, nós que temos fé e ouvimos o chamado de Deus para evangelizar, estamos remando contra a correnteza deste mar revolto que é o mundo. Mas a nossa força está em Deus, vivo e verdadeiro, e tudo podemos naquele que nos fortalece. O coração que está aberto e disponível é um terreno fértil para que o reino de Deus possa ocorrer. Para que isso seja possível, a primeira coisa que precisamos fazer é tomar consciência de que isso seja possível. A primeira coisa que precisamos fazer, como dizia, é tomar consciência que tudo é possível. Para Deus nada é impossível, tudo é possível. A primeira coisa é isso que precisamos fazer. E plantar essa semente no coração das pessoas, de todos, e não somente de alguns privilegiados. A semente está no coração de todo mundo. Ainda no primeiro século a igreja foi perseguida duramente pelo Império Romano. Muitos cristãos e cristãs da época foram mortos naquele período. Aos olhos humanos, aquele parecia ser o fim da igreja. Hoje também, amados irmãos e irmãs, também muitos querem destruir a igreja, ou que seja do meu jeito, a minha igreja, da minha consciência, que garanta os meus caprichos, os meus privilégios, ou por um motivo ou outro dizem, não vou mais nessa igreja, enquanto essa pessoa, essas pessoas, essa liderança, esse padre estiver aí. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã de fé, não fica ameaçando, exigindo direitos, se muitas vezes não cumpre seus deveres, as orientações, as normas da igreja, da comunidade, da paróquia, e muitos que fazem chantagem dizendo que vão para outra igreja. Amados irmãos e irmãs, ninguém é obrigado a ficar num lugar, numa igreja que não se sente bem. E hoje temos muitas igrejas, podemos dizer assim, quase em cada esquina tem uma igreja. E cada um deve ir aonde acha que melhor combina com a sua identidade e com suas práticas, do seu jeito. Em qualquer associação ou igreja, vai ter normas, orientações, leis, segmentos, deveres a serem cumpridos e também os direitos.
em muitos casos, não é a entidade que precisa mudar. Às vezes, a pessoa precisa mudar. Quais seriam as chances de um pequeno grupo de pessoas que anunciava a ressurreição de um carpinteiro que havia sido crucificado anos antes? Frente ao exército mais poderoso do mundo daquela época? Assim também hoje temos essas dificuldades. Em primeiro lugar, a parábola do grão de mostarda ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Temos que iniciar, mesmo que tenham ventos contrários. Muitas vezes pensamos em não fazer algo na obra de Deus por acreditar que aquilo não terá grande importância. Nessas horas, devemos nos lembrar de que as maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes. Que possamos ser esse grão de mostarda e esse fermento na massa. Que Deus possa abençoar cada uma, que possamos ser cristãos e cristãs de fé verdadeiros e verdadeiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é tempo de ser igreja. Agora é tempo de ser